Fala, meus compatriotas! Hoje iremos falar sobre a ditadura militar de 64 contra a ditadura de Getúlio Vargas. Na minha opinião, o último presidente que o Brasil teve que tentou razoavelmente defender os interesses do país foi Getúlio Vargas. E foi destituído por pressão externa faz 51 anos. Mas e a ditadura, Getúlio? Eu não me preocupo com isso. Mesmo porque fala-se muito em democracia, mas para haver democracia nós temos que construir aquele equilíbrio social. O Maquiavel, todos já sabiam disso. Se você não tiver um bom número de ricos e de classe média, você não pode ter democracia. Se a riqueza for privilégio de meia dúzia, e no nosso caso é pior, porque essa meia dúzia cada vez é menos brasileira e mais estrangeira. É outro aspecto. Mas, de qualquer maneira, mesmo abstraindo essa questão do nacional e estrangeiro, se você só tem meia dúzia com toda a riqueza, toda a democracia que você puser ali é puro teatro, e teatro de qualidade não muito boa. Você diz que não se incomoda com a ditadura Getúlio. Também não se incomodou com a ditadura militar? Por vezes. Traduza. Me incomodei muito no começo porque o primeiro governo militar foi transado por interesses estrangeiros. As transnacionais que haviam entrado com os incentivos absurdos do governo títere que surgiu após o Getúlio e depois também com o Juscelino, quer dizer, elas tinham entrado aí, começado a entrar em grande escala aí, e o que acontece com o governo militar? Rebenta-se com grande parte das empresas nacionais para que o terreno seja ainda mais facilmente ocupado pelo capital estrangeiro. A ditadura de Getúlio Vargas foi a que começou a industrialização do Brasil. Nelas foram criadas a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada infelizmente, e a Hidroelétrica da Vale de São Francisco. E, além disso, o Estado Novo buscou legitimidade popular, ampliando direitos trabalhistas adquiridos pouco tempo antes do golpe, como a criação da carteira de trabalho e do salário mínimo, e a implantação da jornada semanal de 44 horas. Se não fosse Getúlio Vargas, você não teria seu horário de almoço na hora de trabalho, você não teria seu salário mínimo, seu salário fixo. Ou seja, a ditadura de Getúlio Vargas foi necessária para o desenvolvimento do nosso país, senão ele estaria muito pior. Totalmente diferente da ditadura de 64, que foi simplesmente colocado pelos estadunidenses, pelos nacionalistas norte-americanos, para facilitar a entrega do nosso patrimônio público. Chega de pôr a culpa de tudo no regime militar. Tudo esteve errado antes, durante e depois de 64. Nunca houve preocupação social neste país. O número de pobres e analfabetos vem aumentando ano a ano. Vamos acabar com isso. Meu nome é Enéas. Diga uma coisa pra mim, senhor. Quando o senhor fala em ordem, e vamos voltar para um assunto nacional, mas é que tem gente pretendendo municipalizar uma questão importantíssima hoje de grande centro, que é a questão da segurança. Eu fiz uma enquete já aqui nesse programa, baseada numa proposta ou uma sugestão de solução do presidente do Senado, ACM, que disse que o Exército deveria ir às ruas para a segurança da população. Eu discordo disso. Discorda? Claramente, de modo sem discussão, de modo irretorquível. Eu fui militar. Quer dizer, falo de cátedra. Só fala como militar. Não, eu falo com convicção. Uma coisa de disciplina e ordem, que parece uma coisa... Não, eu obedeço ao comando. Eu sei obedecer, dona Maria, e sei mandar. O que aí está é a falta de ordem absurda. Ninguém sabe no Brasil quem manda. Há um caos generalizado. Voltando à pergunta que a senhora fez com tanta inteligência, né? Veja bem, o Exército não é preparado para pôr ordem nas ruas, salvo em situação de calamidade. Para governar? Também não. Não. O Exército é preparado para defender a pátria, para a segurança nacional, a segurança maior, no sentido amplo.
geopolítica. Quer dizer, os militares, e eu fui, eles são treinados para amar a pátria. Eles são o único profissional que é obrigado a dar a vida pela pátria. Ele é obrigado. Ou ele larga. Entende? Quer dizer, aquilo é formação. Ele não sabe como lidar com um criminoso civil. Ele não sabe. Ele aprende a atirar em situações de guerra. Ele não está treinado para lutar contra a criminalidade urbana. Eu discordo de Sua Excelência, o presidente do Senado. O meu pai foi transferido para Mato Grosso, Corumbá, para a fronteira, porque ele era um militar honesto. Ele não podia ver as ilegalidades do golpe de 64. Então, em 63, ele foi transferido para a fronteira, porque lá ele ia receber notícias pelos superiores. E como é tradição nas forças militares, você acredita no seu superior. Quando ele foi para lá, ele ouvia as notícias contadas pelo comandante dele e ia acreditar em tudo. Que foi realmente necessária fazer uma revolução para impedir os comunistas de tomarem o poder. Os comunistas, no caso, eram um latifundiário, João Goulart, que não tinha apoio nem dos comunistas de carteirinha, que estava fazendo reformas sociais. Simplesmente ele estava violando a ditadura empresarial, porque não existiu ditadura militar, existiu o cara militar da ditadura, banqueiro empresarial. O que o João Goulart estava fazendo? Reformas de base na sociedade. Paulo Freire tinha feito um programa piloto em Sergipe, alfabetizou acho que 50 analfabetos, lavradores analfabetos com mais de 50 anos. Em 6 meses ele botou os caras para ler em voz alta. Aí ele foi convocado para fazer o mesmo programa a nível nacional para extinguir o analfabetismo no Brasil inteiro. Isso, para a elite dominante, escravista, é uma heresia. E ele fez uma série de coisas assim. Por exemplo, ele decretou a reforma agrária, desapropriou 10 quilômetros para cada lado de todas as rodovias e ferrovias federais, dividiu em lotes para a agricultura familiar. Ele ia assentar milhões de pessoas ali, milhões de famílias. Porque ele dizia que o território nacional está muito mais bem guardado, muito mais bem garantido, com a defesa de milhões de proprietários do que com 40 mil, que era o que tinha na época. Hoje são 70 mil latifundiários. 70 mil numa população de 200 milhões, velho, é nada. Ele queria dividir o território nacional para todos os lavradores. Hoje a comida seria muito mais barata. Os caras estavam instalados na beira das vias de condução da produção para os centros urbanos. Mas aí estava na contramão dos interesses empresariais, que tinham necessidade de um plano de concentrar. Como hoje, são 5 empresas de transgenia, plantando em latifúndios, dominando a porra toda. Porque assim você controla melhor. Uma região que se levante, corta a comida lá, corta a energia lá. Por isso a autonomia é uma coisa indesejável. Você pode ter produção de energia na sua casa e não pagar conta nenhuma. Existe conhecimento, tecnologia, material para fazer isso, mas é vetado pelo sistema, que é uma ditadura banqueira empresarial. Como ele estava fazendo modificações sociais que a longo prazo ia dar em resultados avassaladores, ia ter uma população mais instruída, estava investindo na educação, estava abrindo espaço para a rapaziada mais pobre ter ensino de qualidade, ele precisava ser varrido. Aí chamaram os militares, porque dentro das leis não ia poder impedir, porque ele estava com apoio popular imenso. Então chamaram os militares não precisam respeitar lei nenhuma, dão um golpe, prende, tortura, expulsa, bane, fizeram uma limpa nas universidades. Todos os professores que tinham qualquer preocupação social, não estou falando de comunistas não, que tinham qualquer preocupação social foram varridos, e a Fundação Ford do Rockefeller abriu uma escola de formação de professores universitários para cobrir os buracos. E esses professores foram adestrados na mentalidade empresarial. A partir dali as empresas começaram a fazer parceria com as universidades. E o que é a parceria empresarial com a universidade? A universidade pesquisa com recursos públicos e quando se descobre alguma coisa, a empresa parceira patenteia para uso privado, para ganhar dinheiro. É isso que tem acontecido. Não é à toa que você vê na universidade e percebe que aquele professor que se dedica à extensão, que é a atividade de levar conhecimento para fora da universidade, ele é ridicularizado, ele é ironizado, ele é desvalorizado. O professor que é valorizado é o professor dedicado à pesquisa, porque pesquisa da patente, interessa às empresas. Então a mentalidade empresarial precisava se impor, e os militares foram usados para isso. O primeiro estudo dos militares, congelar salário de professor de escola pública. Logo em seguida, o estímulo à abertura de escolas particulares. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E
clica no vídeo, que é um documentário sobre Getúlio Vargas, sobre a história dele. E é isso, galera. Valeu, até mais. Fui!